Olá, boa noite, sejam bem-vindos. O Band Eleições está no ar. Lembrando que você pode participar conosco pelo e-mail, enviando suas sugestões de temas para serem discutidos nesse processo eleitoral municipal de 2012. É só enviar uma mensagem para o e-mail que está aqui na sua tela, eleiçõesrj@band.com.br. E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito do Rio de Janeiro, hoje nós conversamos com Adilson Pires, que é candidato a vice-prefeito pelo PT, na coligação Somos um Rio, que reúne 19 partidos, cujo candidato a prefeito é o prefeito atual, Eduardo Paes. Adilson, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Mariana, boa noite aos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer grande estar com vocês aqui na Band nessa noite. Primeira pergunta vai pegando como base sua trajetória política. Foram 6 mandatos como vereador, 24 anos na Câmara dos Vereadores. Por que agora optar pelo caminho para o Executivo? Olha, Mariana, eu vivi uma experiência muito rica como vereador nesses anos. Fui vereador desde da eleição de 88, né? Tanto tempo que eu já até me esqueço às vezes. E nós agora, temos nesse governo, pela primeira vez, apoiado o prefeito. Nós sempre fomos um partido de oposição no Rio de Janeiro. O PT sempre esteve na oposição e a gestão do prefeito Eduardo Paes foi a primeira que nós decidimos apoiar. Nós temos a convicção que se faz aqui no Rio um governo de excelente qualidade, atendendo às demandas do povo da cidade. Por isso optamos em fazer a aliança e o PT achou que o meu nome, pela minha experiência como parlamentar, pela minha experiência partidária e como também alguém que conhece muito bem a cidade do Rio, podia representar o partido nessa aliança com o prefeito Eduardo Paes. Por esse motivo que a gente fez essa mudança agora de curso, né, nessa eleição. Como é que foi houve e ainda há muitas notícias em torno dos bastidores do processo da escolha do seu nome para vice. A gente ouve nos jornais algumas informações de que alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores há alguma resistência na aliança com o PMDB. Como é que você encara isso? Olha, na verdade, não há resistência dentro do PT, né? Nós tivemos uma convenção que aprovou meu nome por unanimidade, todos os delegados presentes foram a favor. Antes de chegarmos a esse processo, eu visitei todas as bases do PT, de Santa Cruz à Zona Sul, visitei os núcleos, os diretórios, conversei com as lideranças do PT nos bairros, com as lideranças do PT na cidade, no estado, a nível nacional, com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, com o presidente do PT, o Rui Falcão. Ou seja, todo mundo do PT foi ouvido. E houve uma decisão de fazer essa aliança. Enfim, existe uma outra pessoa que tem uma posição contrária, mas não são, enfim, pessoas que representem de forma expressiva o número de delegados ou filiados do PT. Então é uma aliança que, por mais que vez por hora, alguma matéria de jornal trate do tema, eu posso te afirmar que é uma coisa absolutamente tranquila, bem resolvida, né? Eu diria que nós do PT estamos bem resolvidos nessa aliança, não temos problema nenhum. Com relação ao seu trabalho na Câmara dos Vereadores, Adilson, quais projetos que viraram leis, que foram implementados, que você destacaria nesses 6 mandatos, apresentando para o eleitor? Olha, Mariana, eu na verdade, esse tempo todo tem projeto, eu aprovei 129 projetos como vereador na cidade. Alguns deles são projetos muito importantes, que, enfim, até hoje são reconhecidos pela sociedade, como, por exemplo, os conselhos tutelares, projeto que eu tenho muito orgulho de ter sido autor dessa lei. De criação, que criou determina a criação dos conselhos tutelares. Exatamente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu também tive a satisfação de ter sido autor de vários projetos tratando da questão da discriminação, né? Enfim, contra discriminação racial, discriminação de gênero, enfim, vários projetos que hoje são leis da cidade tratam desse tema, fui eu que apresentei. Mas, na verdade, eu tenho concentrado muito a minha atenção nesses debates, nesses projetos que nós aprovamos nesses últimos 3 anos e meio. Por quê? Porque foi um mandato em que eu dediquei meu tempo como vereador a aprovar os projetos da cidade, né? Projetos como, por exemplo, o Porto Maravilha, que é um projeto que é muito badalado no Brasil e fora do Brasil, muito importante para a cidade e que às vezes pouco se fala que foi um projeto que a Câmara de Vereadores é que aprovou, né? A Câmara teve que tratar o tema, debater exaustivamente, foram várias audiências públicas. Então esse é um projeto muito importante. O projeto, por exemplo, da meia passagem para os estudantes universitários do ProUni, cotistas, também foi aprovado pela Câmara de Vereadores. São iniciativas do prefeito Eduardo Paes, iniciativas do nosso governo, mas que precisavam ter uma lei para amparar, e a Câmara teve que tratar esse tema. O bilhete único, a licitação das empresas de ônibus,
Esses projetos todos tiveram que ser objeto de leis votadas pela Câmara de Vereadores. E eu repito, foi um período de 3 anos e meio de muito trabalho, mas dentro dessa parceria da Prefeitura com a Câmara de Vereadores, a cidade hoje está aí, enfim, com um arcabouço jurídico, legal, de leis que permitem esse crescimento maravilhoso que o Rio está experimentando. Você falou do projeto Porto Maravilha, que foi um projeto pioneiro, é uma parceria público-privada, a maior do Brasil, né? Que, enfim, está sendo pioneira e, como alguém pioneiro, tem suscitando dúvidas, curiosidades, algumas críticas e outros elogios. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto que reúne essa parceria público-privada, quer dizer, dá na mão desse consórcio de empreiteiras, além da administração das obras, a administração ali daquele local também, gerindo a ordem urbana, a coleta de lixo. Explica para a gente na prática como vai funcionar. Olha, primeiro é importante frisar que esse é um tema que o Rio de Janeiro tratava há pelo menos 25, 30 anos. Sempre se falou da revitalização do porto. E nenhum governo conseguia fazer pelas implicações jurídicas, né? Boa parte dos terrenos são da Companhia Docas, outras do governo federal. O governo do estado e a prefeitura nunca se entendiam para tratar desse tema. Então, essa união que aconteceu da prefeitura com o governo do estado e com o governo federal começou a facilitar tudo. Por quê? Porque o governo federal tomou as iniciativas para remover a burocracia dos terrenos que lhe pertenciam. E a prefeitura, eu diria, sob o comando do nosso prefeito, do Eduardo Paes, ela conseguiu montar uma engenharia financeira e política administrativa que permitisse. Por quê? Porque é uma obra daquilo que compete ao poder público de um valor muito alto. Por isso também, durante muito tempo, não se conseguiu pôr em prática. E o que foi aprovado na Câmara, que é uma coisa chamada CEPAC, que são títulos, né, que são vendidos, título de potencial construtivo, ou seja, que um empresário, para construir um prédio com mais de um pavimento, ele tem que pagar, ele tem que comprar esse CEPAC. E isso é algo que nunca tinha sido feito, né? Nós fizemos pela primeira vez, muita gente tinha dúvida se daria certo. Os CEPACs foram postos à venda, foram vendidos num tempo recorde por 3 bilhões, exatamente, por 3 bilhões e meio, o que permite, então, que essa parceria público-privada que se estabeleceu, de certa forma, ela tenha onde buscar financiamento para realizar todas as obras que estão sendo feitas. É evidente que a gente, vez por outra, tem algum problema, né? Então, fala-se muito, por exemplo, da população mais pobre que vive no entorno. Desde o começo foi uma preocupação do prefeito, uma preocupação minha também como vereador, como alguém que tem origem, né, na área popular, de que nós tínhamos que respeitar sempre as pessoas. Então, isso está sendo feito. Todos aqueles moradores que, por algum motivo, tenham que ser realocados de suas residências, vão receber casas naquela mesma região, casas, apartamentos, enfim, com dignidade, com respeito. Todo mundo está sendo tratado com muita consideração pela prefeitura. E eu entendo, então, que nesse aspecto do chamado, a área social daquela situação do porto, ela está sendo tratada de forma muito correta. A área que tem a ver com a iniciativa privada, a gente sabe que é um processo. Por quê? Porque esses dias mesmo ouvimos aí a notícia de que o magnata americano Donald Trump decidiu construir ali 3 torres. Claro, ele vai ter que comprar o terreno, ele vai ter que comprar os CEPACs, ele vai ter que colocar muitos milhões ali para poder viabilizar o seu projeto. E é tudo isso na parceria público-privada que permite, né, para qualquer carioca que hoje vá até o porto, naquele trecho ali próximo à Rua Venezuela, Barão de Tefé, já há uma pequena amostra do que vai acontecer ali. Ou seja, é uma revitalização profunda que mexe com rede de saneamento, com rede elétrica, na verdade, dotar aquela região de uma estrutura super moderna, fazer com que o Rio tenha uma outra área de desenvolvimento, crescimento, que é a área do porto. Então, eu penso que nós conseguimos ali acertar em cheio. O Rio de Janeiro só vai tirar muitos frutos ao longo dos anos de tudo que nós fizemos ali. Agora, um questionamento desse processo que está acontecendo na zona portuária é essa questão de colocar na mão da iniciativa privada a administração ali da região. Como é que você vê essas críticas? Quer dizer, o poder público aí não está abrindo mão de algo que seria inerente, que é inerente a ele, ao poder público, de gerir ali aquela região? Olha, parceria público-privada, ela pressupõe, né, que o privado tenha responsabilidade, tem também deveres. Nós sabemos que o Brasil já vive um pouco esse processo. Há um processo já de algum tempo em que você tem, por exemplo, várias rodovias que se estabeleceu, né, as concessionárias as concessões, exatamente, para administrar. E
os cidadãos me parece que reconhecem que é uma atividade que é mais propícia a um privado do que ao público e funciona melhor, né? Essa experiência do Porto, nós vimos algo parecido em Londres, quando nós estivemos no início do governo, até porque Londres está sediando agora as Olimpíadas, nós queríamos trocar experiências com eles, e eles lá têm áreas da cidade de Londres que tem esse perfil de que você tem parcerias público-privadas, em que o poder público sempre terá, vamos dizer assim, o poder de decisão final. Nada pode ser feito ali superpondo qualquer lei que exista no município. A Câmara continua tendo poderes para legislar sobre a cidade, e o prefeito poderes para fazer cumprir tudo aquilo que é necessidade da população e da cidade do Rio. Na verdade, o privado ali, ele permite que a gente tenha agilidade em muitos serviços, né? Que às vezes o privado tem essa característica. Mas, repito, é uma parceria público-privada e que o público tem sempre a palavra final sobre o que vai acontecer. Você falou da questão da preocupação social, de não excluir os moradores mais pobres, enfim. Sobre isso, há uma constatação geral que você vai nas mesas de bares, a conversa que está nas mesas entre os moradores. O Rio de Janeiro está se tornando uma cidade muito cara, até reflexo do que está vindo por aí, Olimpíada, Copa do Mundo. Como é que você vê isso? Você acha que é um movimento inevitável do desenvolvimento econômico ou algo que o poder público possa fazer e possa atuar para evitar até que a cidade, quem não tem dinheiro, seja excluído desse processo de desenvolvimento? Olha, essa é uma preocupação que nós temos, né? Eu estive há pouco tempo, por exemplo, no Vidigal, conversando com os moradores do Vidigal. Por quê? Porque o Morro do Vidigal é uma comunidade que está numa área das mais bonitas do Rio de Janeiro, né? Voltado ali para São Conrado, Leblon. Ali tem uma população de trabalhadores, de pessoas de um poder aquisitivo um pouco mais baixo. E nós sabemos que com a chegada das UPPs, com mais segurança... Vem a valorização. Valorização, Copa do Mundo, Olimpíada, tudo isso pode gerar, enfim, uma espécie de, vamos dizer assim, de afastar essas pessoas, não por medida de força, mas pela medida da força econômica, vamos dizer assim. Então essa é uma preocupação nossa. A gente sabe que para tratar esse tema só há uma solução, é a gente qualificar a mão de obra das pessoas que vivem nessas comunidades, seja no Vidigal, seja no Morro da Providência, que está ali do lado do porto, né? Seja naquelas comunidades no entorno ali da Gamboa, toda aquela área que tem uma população ainda de poder aquisitivo mais baixo. O papel da prefeitura, o papel do poder público é qualificar essa mão de obra, fazer com que aquele trabalhador que às vezes tem um salário menor, porque tem uma qualificação ainda insuficiente, ele possa ser capacitado. Agora, é evidente que aí tem um processo que, enfim, o mercado acaba atuando e que nós temos que regular essa atuação do mercado. Por isso, empreendimentos como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que vão ocorrer naquela região ali, nós estamos privilegiando que o documento das residências seja, por exemplo, entregue às mulheres, né? Então serão as mulheres a ter a escritura dos imóveis. Isso é uma coisa que a gente acha que ajuda a garantir que a própria presidenta Dilma Rousseff falou, né? Fala sempre disso, exatamente. Um outro aspecto que a gente tem procurado valorizar nesses empreendimentos também é essa possibilidade da geração de emprego no entorno e de um acompanhamento. Então nós sabemos que são medidas preventivas para evitar o que você falou, e que é também preocupação nossa, mas nós vamos atuar firmemente para que isso não ocorra. A gente pretende que a cidade continue tendo essa característica que é extraordinária do Rio de Janeiro e do Carioca, que é a gente conseguir conviver, né? Aquela pessoa de um poder aquisitivo mais alto com de poder aquisitivo mais baixo, alguém que mora no Vidigal e outro que mora em São Conrado, outro mora no Morro da Providência e o outro está ali do lado no prédio do Donald Trump, quer dizer, ou seja, você tem essa... Isso é o Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro tem isso. O senhor falou da aliança entre os poderes, o municipal, o estadual, o federal. Mas agora a gente está vivendo o período eleitoral, de campanha das eleições municipais, mas há também uma discussão ali dos bastidores já visando as eleições estaduais daqui a 2 anos. Sim. E nessa discussão estão envolvidos o PMDB e o PT, muitas vezes em lados opostos. Essa discussão em nível estadual afeta de alguma forma o pleito agora municipal? Olha, creio que não. Nós, desde o ano passado, temos repetido assim, né, exaustivamente que nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Nós temos que tratar 2012. Essa é a eleição que está em jogo, essa é a disputa que está em jogo. É a disputa de um projeto que tem sido vitorioso na cidade, de um projeto que
Eu como carioca, como, enfim, alguém que está na política já há 30 anos, nunca vi um momento tão especial da cidade, de desenvolvimento, de crescimento, da nossa autoestima como carioca está tão, né, bem. Ou seja, nós estamos discutindo isso. É um projeto de cidade que é representado pelo prefeito Eduardo Paes, que está em disputa com outras pessoas que têm uma visão diferente de cidade. São pessoas que todas elas, nós temos por elas muito respeito, mas elas representam uma outra visão, uma visão de uma cidade que, a nosso juízo, já passou, né? Eles tiveram a sua oportunidade, não aproveitaram, não fizeram tão bem para a cidade como nós acreditamos que estamos fazendo. Portanto, nós temos dito sempre o seguinte: 2014 é um outro momento, né? Um momento que a gente vai ter que tratar, eu diria, a partir de 2013, com o cenário posto, com os nomes postos, com a conjuntura posta. Agora a gente está focado nisso. A eleição de 2012, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e tudo de bom que tem acontecido nessa cidade. Mas corre-se o risco de que daqui a 2 anos essa aliança, por exemplo, balance ou não? Olha, Mariana, eu acredito que não, e espero que não, até porque essa aliança que nós estamos falando, que tem aqui no Rio de Janeiro o PT e o PMDB como partidos mais fortes, vamos dizer assim, que compõem a aliança, ela vem se dando já há um bom tempo. Nós apoiamos a reeleição do governador Sérgio Cabral, nós compusemos o governo do prefeito Eduardo Paes. Como eu disse, é uma aliança que para nós do PT está bem resolvida, não temos problema nenhum, não precisamos sentar numa cadeira de analista, estamos assim, tranquilos com tudo que fizemos e que faremos ainda pela cidade. E eu espero que a gente continue, porque essa aliança tem feito bem, né, para a cidade e para o Estado. Então, é de bom tom que a gente procure, né, tratar isso com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, entendendo, claro, né, as peculiaridades, as individualidades, mas buscando sempre o comum, o interesse comum, né, que para mim é o mais importante, é olhar aquilo que é mais importante para o povo da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Band Eleições, hoje entrevistando o candidato a vice-prefeito Adilson Pires. Já voltamos. Band Eleições está de volta, hoje conversando com o candidato a vice-prefeito pelo PT, na aliança que reúne 19 partidos, uma coligação que reúne 19 partidos, cujo candidato a prefeito é o atual prefeito Eduardo Paes, Adilson Pires. Adilson, você tem uma história ligada à Igreja Católica. Sim. De que forma, queria que você apresentasse para o eleitor como é que é a sua relação com a Igreja Católica, falasse um pouco de que forma você acha que isso influencia a eleição. Você acha que influencia? Olha, eu tenho uma origem, né, na Igreja Católica, fui catequista, fui coordenador da Pastoral da Juventude, né? Pode não parecer pelos cabelos brancos, mas eu já fui jovem, né? Coordenei a Pastoral da Juventude aqui no Rio, coordenei a Pastoral do Trabalhador, fui durante muito tempo militante das pastorais. E eu considero que nunca é muito devido quando a gente mistura religião com política. Mas é evidente que ninguém pode negar suas origens, né? E quando você disputa uma eleição, você não disputa uma eleição, no meu caso, por exemplo, pensando de fazer campanha só para quem é católico. Você disputa a eleição fazendo campanha para quem é cidadão e paga imposto. Se ele é católico, se ele é protestante, se ele é espírita, se ele, enfim, não tem religião nenhuma, ele é um cidadão, paga imposto e tem que ser respeitado por nós da mesma forma. Agora, por essa minha ligação com a Igreja Católica, é evidente que eu acabei, enfim, ao longo dos anos, né, tendo esse conhecimento de muitas pessoas ligadas à Igreja que sempre me apoiaram, me ajudaram, mas eu procuro sempre não misturar as estações. A religião é uma convicção pessoal de cada um e a atividade política, ela, enfim, envolve a sociedade toda. O senhor falou que o senhor é da Zona Oeste, cresceu lá, né? Mora lá já há algum tempo, em Bangu, próximo à Vila Aliança, que é uma região que tem vivido tempos complicados por conta da violência. Muitos apontam a questão da criminalidade, do aumento, da migração de traficantes das unidades de polícia pacificadora. O senhor, como morador, sentiu isso? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, ao longo dos anos, né, nós percebemos quem mora nessas comunidades. Eu moro na Vila Aliança, né? Vila Aliança? Eu moro na Vila Aliança. E convivo muito naquela região ali, quer dizer, tenho eleitores, amigos e faço política ali naquela região. Vila Kennedy, Vila Aliança, Senador Camará, enfim, todo aquele complexo ali que é uma realidade que ao longo dos anos a violência foi recrudescendo, foi aumentando, né? A gente foi percebendo cada vez mais a presença de armamento pesado, uma outra dinâmica, vamos dizer assim, do crime organizado. Por isso, a nossa decisão e o nosso apoio incondicional à política do governador Sérgio Cabral de implantação das UPPs, porque achamos que
As UPPs, na verdade, é a recuperação pelo poder público de um território, né? E devolver a tranquilidade e a paz aos moradores. Eu diria para você que hoje o grande sonho de consumo de todo mundo que mora numa comunidade que tem lá esse problema da violência conflagrada lá, o grande sonho de consumo é UPP. Né? Depois talvez seja a UPA, depois a clínica. Mas a UPP é o grande sonho de consumo de quem vive nessas áreas, porque aonde elas forem implantadas, o que nós temos percebido? Né? Ela devolveu a tranquilidade para as pessoas de bem, que são a esmagadora maioria dessas comunidades. Então, eu vivo essa experiência, acho que nós precisamos continuar apostando. O governador e o prefeito, né, tem dado assim, muito apoio ao governo do estado na dinâmica de implantação das UPPs. Tem a parte que é da prefeitura, porque o que se cobra? O secretário Beltrame, ele falou uma época que além do papel da polícia tem um papel social. Não adianta chegar só com a polícia. Exatamente. Com a repressão. E eu posso te dar um exemplo, que, por exemplo, nesses lugares que eu me referi, Vila Aliança, Vila Kennedy, Camará e outros lugares, que não tem ainda UPP, né, mas já tem clínica da família, já tem UPA, já tem creche, já tem escola nova, já tem, enfim, a prefeitura já entrou com muitas ações sociais, já tem nave do conhecimento, praça do conhecimento, ou seja, a prefeitura se antecipou em muitas comunidades do Rio de Janeiro, né, na cidade toda, a prefeitura tem entrado com esse papel dela, né, dos projetos sociais que envolvem saúde, educação, juventude, cultura, né, muita coisa. O senhor acha que nessas áreas já ocupadas a prefeitura tem feito bem esse trabalho de entrar junto com o Estado nessas comunidades que já foram ocupadas pela polícia? O senhor acha que a prefeitura tem feito bem esse trabalho de chegar junto, depois dessa primeira etapa de ocupação? Como é que o senhor avalia? Eu avalio que ela tem se feito presente, tem feito bem o seu papel. Agora, é um processo, né? Porque, na verdade, foram anos e anos de, vamos dizer assim, de uma ditadura imposta, né, por aquelas pessoas que comandavam essas comunidades. Então, quando você entra com esses projetos, tem todo um tempo da comunidade se aproximar, dela entender. Há também toda uma dificuldade, né, logística de você atender rapidamente muitas dessas demandas, mas eu repito, a prefeitura ela tem um órgão da prefeitura que responde pelas UPPs sociais, né, comandado pelo Ricardo Henriques, que é o presidente do IPP, e ela, ao tomar essas iniciativas, ela vai consolidando a UPP. A UPP, ao longo do tempo, além do papel da segurança, tem esse lado da prefeitura que vai consolidar ao longo do tempo. Perfeito. Adilson Pires, muito obrigada pela sua participação no Band Eleições. Boa campanha. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui e vamos estar sempre às ordens. Band Eleições está terminando. Lembrando que nós temos um encontro na próxima semana. E se você quiser participar conosco, mandando suas dúvidas ou suas sugestões de tema, é só enviar uma mensagem para eleiçõesrj@band.com.br. Uma excelente noite a todos. Boa semana.